Bem, vamos agora analisar mais uma questão referente aos impostos na Constituição Federal. A questão tem o seguinte enunciado: a tributação sobre a propriedade rural, fundamental para o desenvolvimento agrário, tem como espécie o ITR, Tributo de Competência da União. A respeito das características desse imposto, assinale a opção correta. Alternativa A: é um imposto progressivo. Quanto mais alto for o valor do objeto que recebe o gravame tributário, a incidência tributária, maior será a alíquota e, portanto, o ônus imputado ao contribuinte. Bem, aqui a banca considerou correto, apesar de ter um ponto que poderia gerar discussões. Vejam só, o ITR ele tem sua alíquota definida com base em dois parâmetros. Primeiro, é bom lembrar que a Constituição diz que ele será progressivo. Quando a gente fala em progressividade, a gente fala praticamente de uma função, uma grandeza cresce em função da outra. Então, progressividade do IPTU é assim, com base no valor do imóvel. Quanto maior é o valor do imóvel, maior a alíquota aplicável nos municípios que adotam, claro, essa progressividade, que ela é possível, mas não é obrigatória. Quanto ao ITR, a Constituição diz que ele é progressivo e a Lei 9393 de 96, ela é uma lei que faz essa progressividade levando em consideração a área do imóvel. Quanto maior é a área do imóvel, maior é a alíquota. É óbvio que se nós estivermos tratando de imóveis na mesma região, por exemplo, imóveis vizinhos com características semelhantes, obviamente, quanto maior é o imóvel, maior o seu valor. Aí essa progressividade com base na área, ela significa também progressividade com base no valor. Tá? Mas na lei, se você olhar a Lei 9393, ela deixa muito claro que as alíquotas vão variar de acordo com a área. Se você olhar, a maior alíquota existente é para imóvel que tenha mais de 5.000 hectares, é uma alíquota de 20% se o grau de utilização estiver abaixo de 30%. Na realidade, eu falei que são dois parâmetros, né? Um é a progressividade com base na área, já expliquei para vocês, estou citando ela em primeiro lugar porque ela é a que responde esse item, mas também existe uma variação de alíquota de acordo com o grau de utilização, porque a Constituição também exige que o ITR tenha suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedade improdutiva. Como é que se faz isso? Faz com que a alíquota seja maior quando a produtividade é menor. Se você for olhar para a tabela do ITR, a maior alíquota é para quem tem área muito grande, acima de 5.000 hectares, e produtividade muito baixa, de até 30%. Para essa área, certo, a alíquota, produtividade de até 30%, com 5.000 hectares é de 20%, é quase um quinto da propriedade rural. Em 5 anos você paga isso de ITR, né? Um quinto da terra nua, né? Da propriedade toda, que o ITR tem como base de cálculo o valor da terra nua. Agora, para imóvel de até 50 hectares, que em alguns lugares é até imóvel pequeno, até imune em alguns casos, né? Mas para imóvel de até 50 hectares e com produtividade maior do que 80%, a alíquota é de 0,03%, quase nada, né, comparado com esses 20% aqui. Então, a alternativa A foi considerada a alternativa correta, certo? Porque é um imposto progressivo, indiscutivelmente, quanto mais alto for a área, quanto maior for a área, maior é o gravame. Aqui colocaram como mais alto o valor, mas dá para considerar correto, porque se forem imóveis na mesma região, quanto maior a área, maior o valor. Claro que você poderia contestar, dizendo, olha, aí vai depender, tem imóvel que está numa região muito desvalorizada, certo? E pode ser grande e ter que pagar uma alíquota alta, mesmo sem o valor ser tão alto, quando comparado com um imóvel um pouco menor, mais valioso, porque está numa região mais valorizada. Eu concordo com você. Mas a banca, o CESP, considerou esse item correto, raciocinando da maneira que eu acabei de explicar. Então, para o CESP, já leve em consideração esse aspecto, que ele faz essa aproximação, considerando que a progressividade leva em conta também o valor. Ok? Agora, alternativa B. O contribuinte do imposto é o real proprietário do imóvel rural. Aquele que for apenas possuidor não será considerado contribuinte do imposto. Lembrar que a própria lei define que o contribuinte é o titular da posse da propriedade do domínio útil. Então, não só a propriedade, posse também vale. A jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal diz que tem que ser essa posse ser posse com ânimo de dono, certo? A posse ad uso capione, que pode até se transformar em propriedade. Mas, para o item aqui, a discussão não foi essa. Dizer que é só o proprietário real, que o posseiro jamais pode ser proprietário, obviamente, o item está errado, ok? Alternativa C.
é classificado como um imposto proporcional, ainda o ITR, né? Ou seja, a alíquota é constante e o resultado aumenta à medida que aumenta o valor do bem sobre o qual ele incide. Bem, a gente sabe que o imposto é proporcional quando obedece essa definição mesmo, a alíquota é única. Então ele vai ser proporcional à base de cálculo. Quanto maior a base de cálculo, claro que maior vai ser o tributo a ser pago, porque a alíquota vezes uma base de cálculo maior vai dar um valor maior. Mas quando a gente fala de imposto progressivo, a gente não pode dizer que o imposto progressivo é aquele que, quanto maior é a base de cálculo, maior é o imposto. Que bastaria ele ser proporcional para isso acontecer. Na realidade, a base de cálculo cresce numa proporção e o tributo a ser pago cresce numa proporção maior. Porque quando a base de cálculo é mais elevada, você vai pagar o tributo com a alíquota maior, então numa proporção maior. Ok? E o ITR, ele é assim. Quanto maior é a área do imóvel, maior a alíquota paga. Então, não é um tributo proporcional, é um tributo progressivo. Okay? Então, o item aqui é um item falso. Item D. O município poderá optar por fiscalizá-lo e cobrá-lo, e até mesmo reduzi-lo de forma discricionária conforme a política agrária local. Bem, isso envolve também regras referentes à repartição de receitas tributárias. Mas é bom lembrar que, ao tratar do ITR, a Constituição deixa claro que, apesar de o imposto ser federal, o município, que assim quiser, pode optar por ele mesmo cobrar, fiscalizar e arrecadar o tributo. E aí ele vai ter um prêmio, ficar com 100% da arrecadação do ITR. Se o município não fizer essa opção, a União continua com as regras antigas. Ela cobra, fiscaliza e arrecada e entrega metade da arrecadação para o município em que estiver situado o imóvel. O imóvel está em área rural, mas na área rural de algum município. Se estiver na área rural do município de Araçoiaba, em Pernambuco, por exemplo, a União arrecada, metade é entregue para Araçoiaba. Se a Araçoiaba quiser ficar lá esperando, se o município quiser cair em campo, certo? Cobrar, fiscalizar e arrecadar, ele vai ficar com a totalidade dessa arrecadação. Só que a Constituição diz que isso não pode significar nenhuma forma de renúncia fiscal. Não é para abrir mão. O prefeito não pode dizer, para ganhar a eleição, né? O candidato a prefeito dizer, olha, se eu ganhar a eleição, eu vou acabar com o ITR. E pensando em acabar mesmo, como é que ele acabaria? Faria a opção por cobrar, fiscalizar e arrecadar, e não cobraria nada. Isso não pode ser feito. Se ele fizer assim, estará renunciando receitas, pode gerar até rejeição de contas no Tribunal de Contas respectivo e com a consequente inelegibilidade, certo? Então ele não pode deixar de arrecadar. Então aqui dizer que o município pode cobrar, fiscalizar e até mesmo reduzir de forma discricionária, conforme a política agrária local, não. O município, quando for cobrar, fiscalizar, arrecadar, vai ter que usar a legislação federal. Afinal de contas, o imposto é federal. Aplicar diretamente essa legislação. Ok? Então, a alternativa corresponde ao gabarito, conforme nós já comentamos, é a alternativa A, Marquina.